Cara, quando você assistiu o jogo de ontem contra a União Espanhola, um jogo 1-1, jogando fora de casa, grama sintética, claro que a gente tem que colocar na balança que foi um jogo fora de casa, até que a arquibancada estava vazia, não estava cheia, só tem aquele setor central ali, aquela arquibancada de frente para a câmera, estava aparentemente cheia, mas atrás dos gols estava bem vazio. Informação ali que tinha, o estádio cabe 14 mil, tinha 7 mil, metade da capacidade do estádio. Aí tem que levar em consideração que a grama é sintética, é um terreno que o time não está acostumado a jogar. Também tem que levar em consideração que é um time completamente desentrosado, com um meio armador que não está acostumado a jogar na equipe principal. Uma dupla de zaga que não atuou junto, dois laterais dos juniores, vindos da base. Isso a gente tudo tem que colocar nesse contexto, na hora de avaliar esse jogo. Mas é bom também frisar que o adversário era muito fraco, independente do gramado, ser sintético, de estar jogando fora de casa, do time desentrosado, jogadores vindo da base. Independente disso tudo, o adversário era muito fraco e dava para o Fluminense jogar um futebolzinho um pouquinho melhor. E principalmente, eu falei no pós-jogo, eu não fiquei decepcionado com os garotos que entraram. Não fiquei decepcionado com o Fidelis, não fiquei decepcionado com o Wagner, não fiquei decepcionado com o Wesley Natan, que entrou no segundo tempo, com o Lavega. Não, a minha maior decepção foi com os jogadores experientes, que são opções de banco para a equipe titular. Isso que me deixou preocupado. Na ausência de um Freitas, na ausência de um Inácio, de um Thiago Silva, eu tenho que contar com o Manuel. Na ausência do Freitas e do Inácio, eu tenho que contar com o Thiago Santos. No setor que ele quer jogar a partir de agora. Ele não quer mais jogar de volante. Aí você entende porque ele não quer jogar de volante. O Renato falou numa coletiva que o Thiago Santos falou, olha, de volante só em última instância. E o que ele fez no jogo contra a União Espanhola? Aos 38 minutos do segundo tempo, entregando um gol, da forma que ele entregou. Saiu driblando como um volante, como um primeiro volante, saindo com a bola ali. Primeira coisa que um volante sem técnica faz é receber aquela bola ali na entrada da área e distribuir o jogo, passar a bola, não sair driblando como ele fez. Ainda mais numa arbitragem que não estava marcando falta para nada. Tem nem como questionar a arbitragem nisso aí. Não estava marcando falta em cima de jogador do Fluminense, não estava marcando falta em cima de jogador da União Espanhola. Ele estava querendo marcar falta nenhuma. O Matonte estava numa tarde muito infeliz. Uma noite muito infeliz. E não dá para o jogador com 38 minutos, com a idade que ele tem, 30 e tantos anos de idade, sair driblando. Já era para ele ter entendido, pela experiência dele durante todo o decorrer da partida, que o árbitro não iria marcar falta naquele tipo de lance. E não marcou. O gol dos caras, aos 38 minutos, o mais experiente. Um dos mais experientes do elenco. Mais de 30 anos na cara. Dá um vacilo desse. Quase o Fluminense é derrotado jogando fora de casa. Se não é o golzinho do Nonato lá no finalzinho, nos acréscimos. Ele até depois do jogo, na coletiva, ali na entrevista, na saída do estádio, ele pediu desculpa pro torcedor. Tá ok, tá desculpado. Porra, tá velhinho demais pra cometer esse tipo de erro. Então me decepcionou e me deixou preocupado as opções de banco pro setor defensivo, Manuel e Thiago Santos. O Bernal também não fez um bom jogo. Era uma oportunidade que ele tinha, até estava com a braçadeira de capitão. Eu não sei porque o Manuel não foi o capitão, não sei porque o Thiago Santos não foi o capitão, até mesmo o Vitor Eudes, não sei porque fala espanhol para falar com o Matonte, não sei porque deram a braçadeira pro Bernal. E ele também não fez um bom jogo. Alguns lances, né? Alguma bola invertida ali no finalzinho do jogo, ou ele na entrada da área, forçando algumas situações, tentando chutar de fora da área. O Nonato também fez um belíssimo gol, mas é um jogador experiente, de 27 anos. Ele não pode jogar como ele jogou no primeiro tempo do Fluminense, né? No segundo tempo ele deu uma melhorada ali no finalzinho, quando
Cara, vou ser bem sincero, depois que o Fluminense tomou o gol aos 38 minutos do segundo tempo, é que o Fluminense saiu para jogar. Passou o tempo todo reativo, atrás, tentando sair, não conseguindo, errando 2, 3 passes, não conseguindo dar sequência, o time não passava ali da intermediária defensiva, um horror em termos de qualidade de passe. Claro, bota na balança aí o desentrosamento do time, ok. Compactação, né, a movimentação, como é que o time vai se encaixar, aquilo ali, eu não tenho o costume de jogar junto. Mas o Nonato foi mal na partida, fez um belíssimo gol. Mas está na conta, está no mesmo saco da rapaziada mais experiente que poderia trazer um diferencial para o jogo e não trouxe. Sem falar dos atacantes, que também são opções de banco de reserva para o jogo contra o Botafogo. A gente estava aqui pedindo, bota o Keno de titular, bota o Keno na ponta esquerda, não dá para o Canóbio ser titular por ali. O Keno quando entra está entrando bem. Eu não sei o que aconteceu com o Keno nesse jogo na Sul-Americana. Atuação ridícula do Keno, reclamando de arbitragem, pedindo falta que não aconteceu, não dando sequência para jogadas, uma atuação horrorosa. É uma opção de banco e teve esse tipo de atuação. Preocupante. Como também do lado direito o Serna, fez uma boa jogada ali na linha de fundo, que ele trouxe ali, tocou errado. Coisas do Serna, né? Ele briga com a bola, dá certo, briga com a bola, dá certo. Mas sem falar do Everaldo, né? O Everaldo, a bola pouco chegou, quando chegou e teve um lance que ele estava de costa pro gol, ele girou, chutou, a bola passou perto da trave e só, mas também não é tanto assim, não teve uma parcela maior de culpa do que os outros mais experientes, porque o time não passou do meio de campo, não foi aquele time que a gente está acostumado a ver do Renato, de criar chances, criar oportunidade, o time compactado, o time subindo em bloco, um time jogando em linha alta, não foi o time do Renato. Foi um time muito parecido com o time do Mano Menezes. Bloco baixo, no setor defensivo, tentando sair, o adversário pressionando. E um adversário sem qualidade. Dá para o Fluminense trabalhar essa bola. E o Lescano, que é dos garotos, mas é um profissional, foi contratado para ser uma opção ao Ganso, que é bom frisar isso, pagou caro por ele, para ele chegar, e caso acontecesse, Deus me livre e guarde, alguma coisa com o Ganso, quem assumiria a responsabilidade na armação do jogo seria o Lescano. Não vi nada de especial. O Lescano errou praticamente quase tudo que tentou. Quase tudo que tentou o Lescano errou. Porque é opção de banco, cara. É opção de banco. Esse tipo de jogo que você poderia olhar os reservas, o Serna, o Keno, o Everaldo, o Lescano, o Nonato, o Bernal, o Manuel, Thiago Santos, e ver, o Fluminense tem um banco de reservas que a gente pode contar com fulano, pode contar com ciclano, pode contar com Beltrano, e não, é assustador. Espero que seja uma impressão que daqui para frente, com outras oportunidades, outras chances, não sei se o Renato vai colocar um time reserva no jogo contra o São José lá em La Paz. Acho que vai ser lá em La Paz o jogo, vai ser lá na Bolívia. O jogo foi aqui no Maracanã, não sei se ele vai colocar um time reserva ali. Depois, nas últimas 2 rodadas, são 2 jogos no Maracanã, contra a União Espanhola e contra o Once Caldas. Dificilmente ele vai mandar um time titular para encarar o São José lá na altitude. Ele vai mandar esse time reserva aí, e isso me preocupa, a altitude, né? Também, cara, o grupo do Fluminense é muito fraco. Once Caldas, União Espanhola, São José, são times nível carioquinha. Mas, com times com nível técnico tão limitado, era para pelo menos os reservas mostrarem alguma qualidade e jogarem de igual para igual. E não foi isso que eu vi. Eu vi o Vitor Eudes salvando o time várias vezes, fazendo grandes defesas, a equipe da União Espanhola chegando muito na área do Fluminense, com muita liberdade, e só não ganhou o jogo, cara, porque do futebol tem dessas coisas. O time não tem a qualidade suficiente para transformar as chances em gol, um goleiro muito inspirado, e o gol cagado nos acréscimos. Um golaço cagado nos acréscimos. Preocupante os reservas do Fluminense. Preocupante as opções de banco. Espero que seja uma impressão, que eu tenha uma impressão diferente nos próximos jogos. Deixa o like, seu comentário, o que você achou, qual o jogador que te decepcionou. Bota tudo isso na balança e comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fui!